Pronto, voltando. Ai. Então vamos lá, vamos de fato agora começar a nossa live, né? Eu tinha começado a live antes, mas aí tocaram campainha, então eu achei melhor ir lá, porque senão ia ficar o barulho da campainha aí de fundo, não ia dar bom. Então vamos começar, vou colocar o primeiro slide para vocês. Nós vamos falar sobre o simbolismo de Hecate, tanto no passado como no período agora contemporâneo. Vou desativar aqui os comentários, só para não ficar em cima da imagem, tá? Essas imagens eu vou disponibilizar para vocês depois que terminar a live. Eu vou colocar lá no site do Jardim de Hecate. E aí eu vou deixar as imagens disponibilizadas, o vídeo vai ficar gravado, tudo bem certinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, simbolismo de Hecate na Grécia Antiga, tá? Pra gente falar sobre qualquer tipo de religião ou culto a divindades que remontam ao passado, a gente tem que entender que o culto dessas divindades ele varia de acordo com a região que esse povo está inserido, né? E o período do tempo. Hecate mesmo, com o tempo, ela foi vista com várias faces diferentes, né? Ou seja, os epítetos, por exemplo, de Hecate. O que são os epítetos? São uma espécie de adjetivos que falam sobre uma energia específica de Hecate. Ao longo do tempo, foram se agregados mais epítetos, foram agregados mais simbolismos de Hecate, né? Por exemplo, Hecate, inicialmente, ela era tratada visualmente com o simbolismo de uma única pessoa, né? Colocar assim, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. E aí, com o passar do tempo, foi se agregando ao simbolismo da Hecate trívia, né? De 3 cabeças. E foi se agregando também o simbolismo de Hecate 3, né? Que tem estátuas em que, por exemplo, Hecate é uma virada para cada lado, né? Tem simbolismo também com as encruzilhadas, mas eu não vou entrar muito nesse mérito não, só para me dar uma pincelada para mim começar a falar sobre o simbolismo, tá? Então vamos lá. Antes da gente falar sobre o simbolismo mesmo, a gente tem que entender um pouquinho sobre os locais de culto em que Hecate era cultuada, né? Então, Hecate era frequentemente honrada em locais de encruzilhada, ou seja, locais em que tinha encruzilhadas em ruas. Eram locais que eram colocadas oferendas para ela, agrado para ela, né? Essas encruzilhadas, elas eram vistas como pontos de transição, né? E limiares. O que é limiar? É limite, né? É onde acaba uma coisa e começa outra. Hecate é a deusa dos limites. Ela consegue tramitar entre os limites, tá? Por exemplo, Hecate, ela consegue tramitar entre os vivos e os mortos. Então, ela é a deusa ali que ela não tem limite para ela. Ela transpõe todos os limites, tá? Então, ela era vista como ponto de transição e limiar entre os reinos dos vivos e dos mortos. E também era considerados, deixa eu ver, lugares propícios para fazer oferendas, né, conforme eu falei, e rituais em sua honra. Ela também era adorada em santuários e templos dedicados a ela. E aqui eu tô falando sobre Hecate lá no passado, tá? Então, para poder a gente conseguir fazer um paralelo com agora. Então, vamos lá. Outra coisa importante para se falar é sobre as ofertas e rituais, né? Os devotos de Hecate faziam oferendas para a deusa, que incluíam alimentos como bolos, cebolas, bem como objetos simbólicos, como chaves, tochas, imagens de cães. E essas oferendas elas eram deixadas nas encruzilhadas ou nos altares dedicados a ela. Então, assim, já tinha-se esse simbolismo relacionado com chave, com cães, e aí a gente vai começar a entender isso daí agora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre as chaves, tá? As chaves são símbolos poderosos associados a Hecate. Elas representam o papel de Hecate como guardiã dos portões e das encruzilhadas. Uma coisa muito importante que eu tenho que falar com vocês sobre chaves é o seguinte:
Normalmente a gente associa chave com abertura de caminho, a gente associa chave com abertura de prosperidade, abertura de oportunidade. Mas a chave, ela tem um ponto muito importante, que poucas pessoas exploram esse lado, que é a parte de proteção, tá? Por exemplo, você tá na sua casa, antes de dormir, o que você vai fazer? Você vai trancar a porta, você vai fechar a sua casa. Então a chave, ela tem um simbolismo de abertura, mas ela também tem um simbolismo muito forte de fechamento, de proteção, tá? Tanto que você pode fazer, por exemplo, rituais de proteção com Hecate utilizando a chave da casa, a chave do carro, né? Essas chaves, elas simbolizavam a capacidade de Hecate desbloquear os segredos ocultos também e revelar a sabedoria espiritual e conceder acesso aos reinos misteriosos. O que isso quer dizer, tá? Além da chave, ela abrir oportunidades, além da chave trabalhar com proteção, ela também trabalha com a parte de desbloquear, tá? Então ela pode desbloquear uma mediunidade, ela pode desbloquear um dom, ela pode desbloquear uma situação que está prendendo ali o seu caminho, ela pode desbloquear também algo que esteja atrapalhando a sua jornada, como uma crença limitante, como um trauma, né? Então você pode trabalhar com o simbolismo da chave de Hecate em diversas formas, né? E você pode consagrar chaves para determinadas coisas específicas. Por exemplo, você pode ter 3 chaves no seu altar. Uma chave para proteção, uma chave para abrir oportunidades, quebrar obstáculos, e você pode deixar uma chave também para que você possa acessar a parte do seu conhecimento oculto, ou você acessar o seu inconsciente. Então você pode consagrar chaves diferentes, com finalidades diferentes para aquilo que vocês vão trabalhar, né? Então é sempre importante você entender que às vezes um símbolo ele tem diversos significados, né? E você fazendo a consagração daquele simbolismo para um significado específico, ele vai estar agregando coisas. Por exemplo, você pode consagrar a chave do seu carro para proteção de acidente, né? Para não ter acidente. Você pode consagrar a chave da sua casa. Você pode pegar uma chave dourada, comprar uma chave dourada muito bonita e consagrar para abertura de oportunidades, de prosperidade, e assim vai. Então, você pode utilizar, sim, vários tipos de símbolos de Hecate para estar fazendo rituais e magias. E aí, agora a gente vai falar, ficou um pouquinho em cima, mas dá para entender, tá? Vamos falar agora sobre as tochas. Hecate, ela foi aquilo que eu falei. Ao longo do tempo, foram se agregando símbolos a ela e os retratos de Hecate, as esculturas, as pinturas, elas foram trazendo esse simbolismo com o passar do tempo, tá? E aí, a partir do momento que Hecate começou a ser simbolizada, né, com as tochas, é porque estava fazendo referência à iluminação. Então vamos lá, Hecate é frequentemente retratada segurando tochas, irradiando luz na escuridão. Essas tochas, elas representam sua capacidade de iluminar os caminhos desconhecidos, guiar os viajantes e oferecer proteção contra o desconhecido. Elas simbolizam a busca pela sabedoria e a conexão com o mundo espiritual. O que isso pode relacionar? Vamos trazer para a nossa realidade de agora. Por que eu teria uma tocha no meu altar? Por que eu teria uma tocha agregada às minhas magias agora? A tocha, né, em si, ela é um símbolo que ela fala sobre iluminação. Então, se você está buscando a resposta para uma questão que você não consegue, você está passando por um problema e você precisa resolver aquele problema, você pode consagrar ou uma figura de tocha, ou uma tocha assim, em si, né? Ou até mesmo uma vela, e pedir para que aquela vela, por exemplo, ela simbolize as tochas de Hecate, trazendo iluminação para que você consiga resolver aquele problema, para que você consiga ver uma saída para aquele problema. Isso também você pode agregar quando você está passando por um problema ou uma situação
em que você se sente meio perdido espiritualmente, né? Nem sempre a gente consegue manter a fé. Então tem momentos que a gente acaba ali dando uma balançada. Você ou pode não estar se sentindo conectado com a espiritualidade, ou você pode estar passando por um momento que você se sente um pouco perdido espiritualmente, um pouco mais sem fé. Então, quando você trabalha com a tocha de Hecate, você vai trazer aquele frescor espiritual, apesar de você estar trabalhando com fogo. Por quê? Você vai iluminar a coragem, você vai dar mais força para a coragem, mais força para a sabedoria, você vai alimentar a sua fé, você vai reacender aquela tocha dentro de você mesmo para poder trazer aquela luz para o seu caminho espiritualmente. Então você pode trabalhar a tocha de diversas maneiras. Assim como a gente também trabalhou com a chave, a gente também pode trabalhar a tocha de maneiras diferentes. Assim como a gente também pode trabalhar... Nossa, tá bem estourado aqui. Deixa eu fechar um pouquinho aqui, que ficou bem estourado a claridade. Pera aí. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Acho que deu uma melhoradinha. Porque o sol aqui acendeu... Me tornei a pessoa iluminada. E aí, de repente, pronto, melhorou. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em serpente, normalmente a gente pensa em quê? Traição, falsidade, que é o que normalmente alguns oráculos eles trazem pra gente falando sobre o simbolismo da serpente, né? Da cobra. Mas o significado do simbolismo das serpentes com Hecate vai muito mais além disso, né? As serpentes ela têm um papel especial no simbolismo de Hecate, porque elas são representações poderosas de sabedoria, renascimento e conexão com o divino. As serpentes elas simbolizam a capacidade de Hecate de atravessar os limites entre os reinos, né? Porque existe ali uma adaptação. Né? A serpente, ela troca de pele. A serpente, ela passa por esse processo de renovação, né? E adaptação. Tô tentando adaptar a luz aqui. Acho que, né, melhorou. E aí, o aspecto da serpente, ele tem essa parte, né? Então, quando a gente trabalha transformação, renascimento, poder pessoal, a gente trabalha com o simbolismo da serpente, né? Você pode sim agregar, pegar, por exemplo, um porta-retrato e você imprimir ali uma imagem de serpente. Você pode usar um pingente de serpente, você pode usar um anel de serpente e consagrar aquilo ali para que você possa ter um poder pessoal maior, para que você consiga se comunicar com a sua sabedoria interior, para que você possa passar por um processo de transformação também. Às vezes a gente está passando por processos na nossa vida que a gente precisa nos adaptar às modificações, né? Por exemplo, você precisa de passar por uma mudança no trabalho, ou vai passar por uma mudança no trabalho, ou até mesmo uma separação de relacionamento. Então é um processo de transição que você tem que se adaptar com aquela parte. Então você pode sim fazer um trabalho para que Hecate, né, possa pegar e consagrar aquele objeto para que o poder das serpentes, a inteligência das serpentes, aquele processo de transformação, você possa absorver as energias da transformação para que você possa passar e se adaptar para uma determinada situação, né? Vamos ver aqui um outro ponto. Já vimos serpentes e aí nós vamos ver agora um pouco sobre o simbolismo de Hecate na modernidade. Até agora, mesmo eu falando sobre simbolismos de Hecate do passado, a gente consegue fazer um paralelo com aquilo que a gente trabalha atualmente, né? No nosso momento contemporâneo. Na modernidade, Hecate continua sendo uma figura reverenciada e invocada por muitos praticantes do paganismo, né? Da bruxaria e de outras tradições espirituais. Por exemplo, a gente vê aí pessoas trabalhando com Hecate na maior gama de religiosidade que você imaginar,
né? Embora não existam símbolos universalmente estabelecidos para Hecate na modernidade, existem alguns elementos que são frequentemente associados a ela, né? Por exemplo, a gente tem aí, nós temos, né? Não é a gente tem, nós temos um simbolismo muito forte que é da lua crescente, né? E algumas pessoas até utilizam lua minguante para simbolizar Hecate, né? A lua crescente é um símbolo muito importante associado a Hecate também, né? Só que é um simbolismo mais moderno, que ela representa os ciclos da vida. Desculpa. Ela representa a intuição e os aspectos femininos. Ela simboliza também o poder de Hecate sobre as energias lunares e as influências nas nossas fases de vida. A lua crescente também é frequentemente utilizada para representar a feminilidade e a intuição. Então, por isso que vocês vão encontrar o simbolismo da lua crescente ou da lua minguante em vários símbolos de Hecate. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, depois eu vou falar no final, né? Por exemplo, eu trouxe aí 3 tipos de sigilos que normalmente a gente vê aí associado a Hecate. Todos eles têm aí uma lua crescente, tem a lua minguante, para poder trazer esse simbolismo com Hecate. Então, para a gente começar a fazer um paralelo aí, para poder a gente começar a entender, tá? Então, voltando, nós temos aí a triquetra, que por acaso é o símbolo que nós utilizamos aqui no Tríade Mística, né? Que é um símbolo composto por 3 arcos entrelaçados, formando um padrão triangular. Tô com um pouquinho de tosse. Embora seja um símbolo celta, comumente associado à Trindade, muitos seguidores de Hecate, devotos de Hecate, eles adotam o símbolo da triquetra como um símbolo para representar a tríplice natureza da deusa, né? As influências nela sobre os reinos terrestre, celestial e subterrâneo. Porque Hecate, ela tem domínio sobre terra, céu e mar. Então, muitas pessoas utilizam esse símbolo para fazer um paralelo às energias de Hecate. Então, é um símbolo que foi utilizado na Grécia Antiga, no culto antigo de Hecate? Não. É um símbolo que ele é associado modernamente nas nossas práticas, que as pessoas têm associado de maneira contemporânea, tá? Mas não tem um embasamento histórico que fale, isso aqui foi usado no culto de tal lugar. Não tem isso, tá? Deixa eu ver se tem algum outro aqui que eu não tenha mostrado. Não, mostrei todos. Agora eu quero falar com vocês sobre, por exemplo, esses 3 símbolozinhos aí que a gente vê muito na internet, né? Eu posso utilizar como proteção? Eu posso utilizar como... como que eu posso utilizar, né? É importante a gente observar que essezinho do meio... eu não botei a imagem separada. Deixa eu ver aqui se eu tenho a imagem dele separada. Eu acho que não. Deixa eu botar ele grandão aqui, tá? Por exemplo, esse daqui é um outro símbolo que tem aí naqueles 3, né? Eu trouxe essa rodinha do meio aí, que é a roda de Hecate, comumente, né? Que a gente vê muito na internet, que é a roda de Hecate. Na verdade, ela não tem ali um embasamento antigo, fundamentado, que associa o estrofalos, que é a roda de Hecate, com Hecate. Mas ela é muito utilizada agora na modernidade, associada a Hecate, sim, né? Então, a própria roda de Hecate, que é essa daqui do meio... não, peraí, eu dei zoom na minha cara. Não sei dar zoom na imagem do fundo, mas enfim. O estrofalos, que é o do meio. Peraí, que eu tenho um pingente aqui, vou mostrar pra vocês. Peraí que eu tô pegando. Peguei. Pronto, essa daqui. Esse aqui é o estrofalos que eu estou falando. Deixa eu botar aqui no meio. Eita, caiu. Nem um pouquinho atrapalhada, né? Deixa eu catar aqui. Esse aqui que é o estrofalos que eu tô falando, tá? Que é a roda de Hecate, tá? Nesse pingente, tá? Muitas pessoas utilizam esse símbolo, tá? Para proteção, para conexão com Hecate, e de fato ele funciona muito bem, tá? O estrofalos, ele é um símbolo associado de maneira contemporânea a Hecate, mas que
ele é muito forte. Se você observar, ele tem ali o centro, né? E aí ele tem 3 ramificações, né? São 3 ramificações. Uma para baixo e uma para cada lado, né? Você tem aqui 3 ramificações. Deixa eu tampar aqui. Vê se vocês conseguem perceber na própria imagem mesmo, fica mais fácil, tá? Ele tem 3 ramificações simbolizando também a trindade de Hecate, tá? Vamos supor, essa figura aí que a gente tá vendo, você pode utilizar esse sigilo para proteção. Porque se você observar, o estrofalos, ele na parte de baixo, ele forma uma chave, né? Então a gente pode utilizar como proteção. Ele tem as tochas também, você pode utilizar como abertura de poderes, para desbloquear poderes, desbloquear a intuição, desbloquear poderes mentais. Ou você também pode utilizar ele para desbloquear, por exemplo, a clarevidência, ou você desbloquear algo do seu caminho, algo que precisa de uma iluminação. Deixa eu botar outra imagem aqui. Pera aí. Vou botar aquela que tava. Que é esse de cima. Esse que tá no meio, que ele também tem os estrofalos, ele também tem a lua. E se você observar bem, ele também faz uma alusão à terra, céu e mar, né? O céu aí nós temos a lua, o mar a gente tem as ondinhas em volta e a terra a gente pode deixar simbolizado pelo próprio estrofalos, né? E aí nós temos aí um simbolismo de Hecate dos 3 reinos. E aí nós temos lá embaixo também um outro símbolo, que eu não tenho ele grande aqui, mas eu posso deixar lá no site para vocês, que também é mais completo, tem mais elementos. Mas, Red, como é que a gente pode utilizar esses símbolos na nossa vida cotidiana, tá? Você pode imprimir, eu tô incomodada com essa luz aqui. Você pode imprimir, tá? Recortar o símbolozinho redondinho, colocar na sua carteira, colocar no seu carro, colocar na sua casa embaixo do carpete. Você pode consagrar ele para proteção, você pode consagrar ele para intuição, você pode consagrar ele também principalmente como um ponto energético no seu altar, tá? Então, como que é isso? Vou explicar. O nosso altar, ele é um ponto de conexão com Hecate, né? Ele é um ponto de energia que é como se fosse ali vamos supor, eu vou fazer ali uma ligação com Hecate, né? E o meu altar é onde eu estou enviando as minhas preces, os meus pedidos, e é onde Hecate está me enviando também a energia dela. Então é um ponto de comunicação, né? Então, nesse altar, eu tenho que ter um ponto, um objeto, alguma coisa, que ele vai ser a âncora energética do meu altar. Ou seja, ele vai ser o altar propriamente dito, né? É aquele ponto em que eu vou estar enviando as energias e recebendo as energias. Normalmente, em um altar, a âncora energética é a própria estátua da divindade, ou então um símbolo da divindade, ou um porta-retrato com a foto da divindade. Porque quando você faz aquela consagração, você vai despertar a imagem, você vai despertar ali a estátua, para que ela seja ali um canal de comunicação com a divindade. Mas você, Red, eu não posso ter um altar com estátua, eu moro num lugar onde as pessoas não toleram, eu não posso. O que você pode fazer? Você pode pegar um cristal e consagrar esse cristal como uma âncora energética, e você deixar aquele cristal ali no seu criado mudo, que vai ser o seu altar, sem que fique parecendo um altar. É um altar secreto ali, um altar oculto. Ou você pode pegar também um sigilo, né? Um desses também pode ser. E você consagrar ali para ser um ponto de comunicação entre você e a divindade, tá? Um outro exemplo que vocês podem fazer, que é o espelho negro, né? O próprio espelho negro, que é a prática do scrying, que é a comunicação ali através do espelho, né? Você vai estar conseguindo se comunicar com uma divindade, além da parte de divinação, né? Tem a parte de comunicação, e você pode desenhar um sigilo desse dentro do espelho. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Deixa eu pegar um espelho aqui, peraí.
Por exemplo, ó, eu tenho aqui meu espelho negro, tá? Tá aqui, ele tem aqui uma pedra de olho de tigre e aqui em cima ele tem uma pedra de olho de tigre também, só que é diferente. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui o meu espelho negro, tá? Ele é realmente um espelho, né, que ele é pintado e tal. Quando eu fiz esse espelho, o que que eu fiz? Eu soltei o espelho da estrutura, tá? E aqui dentro eu coloquei um sigilo para que esse espelho seja consagrado para comunicação com Hecate, tá? Então esse aqui é o meu espelho negro. Deixa eu botar assim para poder vocês verem melhor. Esse aqui é o meu espelho negro. E aí eu descolei o vidro, né, do espelho para poder pintar e tal. E coloquei o sigilo aqui atrás, que vocês podem fazer isso também, né? Então vocês podem agregar os sigilos de Hecate de maneira mais oculta, mais escondidinha. Aí, tanto num caderno, numa carteira, em alguma coisa. Eu vou abrir os comentários agora pra vocês, pra ver se alguém tem alguma pergunta. Vamos lá. Ativei. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso que a gente tava falando, tá? Vocês podem mandar mensagem aí. Deixa eu ver aqui. Foi. Esse vídeo, ele vai ficar gravado, ele vai ficar lá no perfil ali do Instagram e eu vou ver se eu consigo transferir ele também pro YouTube. Então vai ficar nos dois lugares, que são duas opções. Eu vou deixar ele gravado aqui no Insta, mas é mais difícil você procurar um vídeo antigo pelo Instagram, que a forma de você pesquisar pelo Instagram é meio bagunçada, mas por isso mesmo eu vou deixar o vídeo também lá no YouTube. Ai, meu amor, Vanessa, um beijo enorme pra você, que é o Templo do Templo. Sigam ela, gente, ela é uma pessoa maravilhosa, incrível, uma devota de Hecate incrível, que eu amo muito, mora no meu coração. Amo muito você, Vanessinha. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu não vi nenhuma dúvida, eu vou ver a sua, tá, Andréa? Eu vou deixar o vídeo lá embaixo, lá no Instagram. Então, se alguém tiver alguma dúvida depois, eu lembrei do vídeo, tive uma dúvida, pode deixar lá, que eu vou responder vocês também lá nos comentários, porque eu vou deixar a live gravada, né? A Andrea perguntou em que lugar da casa é mais recomendado para se montar um altar de Hecate. Isso é bem interessante, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas... deixa eu chegar pra cá. Tem muitas pessoas que falam assim, não pode montar altar de Hecate no seu quarto, não pode montar altar de Hecate dentro de casa. Gente, o altar de Hecate, ele vai ser um ponto de comunicação sua com Hecate. Então, você tem que colocar em um local em que você possa ter uma paz. Por exemplo, você vai colocar o altar de casa na sala, e aí você mora com pessoas que são tolerantes, que são pessoas que... vão passar pelo altar e vão rechaçar, vão fazer piada, então não é um local, porque ele vai ser desrespeitado ali, né? Então você pode colocar sim o altar de Hecate dentro do seu quarto, né? Claro, obviamente, que você tem que estar sempre limpando o seu altar, né? Mantendo ali a energia saudável do local. Mas eu conheço pessoas que têm altar de Hecate no quintal e são altares incrivelmente maravilhosos. São pessoas que compraram estátuas com material que não estragam, né? Que tem umas estátuas de resina, que pode tomar chuva, pode tomar sol. Então, tem materiais que recebem aí uns tratamentos. Tem pessoas que colocam um estátua de gesso e passa ali uma tinta para poder permeabilizar e deixa no quintal. E fica incrivelmente lindo. Eu já vi vários altares em quintal que são maravilhosos. Mas você pode colocar sim no seu quarto e não tem problema não, tá? Deixa eu ver aqui mais algum... Oi, André, você sente que me conhece há muito tempo? Então, mas a gente deve ter se conhecido, com certeza. Eu sinto isso, essa proximidade com vocês também. É muito engraçado, principalmente com o pessoal do Coven, que a gente tá sempre em contato. Fica aquela sensação muito forte que já se conhece desde outras vidas, é muito legal.
Ai, que lindo! O Ellison, ele falou que tem a felicidade de ter um quarto específico para as coisinhas jacket, né? É muito importante. Senhora da Limiar, um beijo enorme. Você também é uma pessoa incrivelmente maravilhosa. Eu também tenho um espaço aqui, né? Que é um cômodo que é o templo, né? E é muito bom você ter um espaço só para aquilo, mas se você não tem como ter um espaço só para o altar ou só para dedicação de Hecate, com o tempo você vai se organizando, não tem problema. Só o fato de você manter ali uma conexão, acordar de manhã, agradecer a Hecate pela vida, pela força de vontade, por ser uma pessoa que tem ali força para lutar, pedir saúde, porque o resto a gente realmente corre atrás, né? Já é muito importante a gente ter essa comunicação, esse contato com o Hecate mais próximo, já vale mais do que se você tem um altar com milhares de estátuas caríssimas, tá, gente? Eu vou deixar o meu beijo aqui no coração de vocês, que Hecate abençoe vocês grandemente, que as tochas de Hecate ilumine sua mente, ilumine seu caminho, ilumine sua vida, que vocês sempre se encontrem no caminho espiritual e nunca se percam, que as chaves de Hecate protejam os caminhos de vocês e abram oportunidades boas, e nós nos vemos na quarta-feira que vem com mais outra live, e aí eu vou colocar o tema para vocês, sempre eu vou liberar o tema antes, né, e vou postar lá. Um beijo para você, Vanessinha, te amo muito, tá? Um beijo para todos vocês, sintam-se abraçados. Um beijo enorme e tchau, tchau, até a próxima.